Saudações pessoal, beleza? Então hoje, como prometido, eu vou responder o questionário que eu passei para vocês estudarem para a nossa P1. Muitos desses conteúdos aqui já foram trabalhados em sala de aula, tá? Então aqui, galera, primeira pergunta, explique o que é a ética. Então eu disse para vocês lá que existe uma confusão entre ética e moral, mas na disciplina de Sociologia, a ética ela compreende uma área de pesquisa, uma área de estudo. Então, a ética é uma área da filosofia que tem como objeto de estudos a moral, tá? Por isso também ali a segunda questão, que já é complementar à primeira. Qual é o principal objeto de investigação da ética? A moral. Então, a ética é uma área do conhecimento filosófico que investiga os limites e alcances do comportamento humano, tendo como principal objeto de investigação, resposta da segunda questão, a moral. Só isso. Questão 3. Apresente uma definição de moral. Tá? Conjunto de regras e valores informais que determinam os costumes, hábitos e padrões comportamentais de uma determinada comunidade. Por que de uma determinada comunidade? Porque cada cultura tem seu conjunto de regras e valores. Portanto, toda moral é relativa, assim como toda cultura é relativa. Só tomar cuidado com essa ideia de relativo, porque não é relativo de assim, existem várias. Não. Uma moral ela é relativa a alguma coisa. Tudo que é relativo a alguma coisa, tá? Então, uma moral ela é relativa àquela cultura localizada naquele ambiente geográfico específico, tá? Questão 4. Como um determinado conjunto de leis se relaciona com a moral? De duas formas. Ou uma lei pode reforçar valores morais, ou uma lei ela pode ser utilizada como mecanismo de correção moral. Eu posso usar uma lei para corrigir comportamentos que são moralmente aceitos. Por exemplo, cinto de segurança. Cinto de segurança, a lei do cinto de segurança é uma forma de tentar acabar com um comportamento que era nocivo lá nos anos 70, de que as pessoas não usavam cinto de segurança. Então, já que as pessoas não estão usando cinto de segurança, isso é um costume, eu vou criar uma lei para tentar conter esse tipo de comportamento. Inclusive, quando a lei, só para fazer um parênteses aqui, a lei que instituía a obrigatoriedade do cinto de segurança foi aplicada no Brasil, muitas pessoas que eram vascaínas usavam a camisa do Vasco para tentar burlar a lei por causa daquela faixa preta que tinha na camisa do Vasco. Ou seja, uma lei ela é aplicada e por muitas gerações, ela em vigência, ela vai corrigindo o comportamento moral das pessoas. Então, às vezes um comportamento moral ele depende de muitas gerações para ser corrigido. E também muitas gerações propagando um determinado comportamento moral também construem um costume que pode ser muito enraizado e muito difícil de ser modificado. Questão 5. Explique em que consiste a noção de tripartição das almas proposta por Platão. O Platão aqui ele tinha uma concepção determinista da consciência humana. Lembrando que as almas aqui para o Platão representam uma noção muito específica. Não é no sentido que nós aqui no Ocidente temos de alma, de espírito. A alma para Platão era a consciência, tá? Então, as três almas para o Platão eram divididas em 3 níveis. Nós tínhamos, segundo Platão, a alma concupiscente ou apetitiva, a alma irascível e a alma racional. A alma concupiscente é aquela que está relacionada aos nossos apetites, aquilo que é animalesco. A alma irascível, ela está relacionada àquilo que é da nossa preservação, também é instintiva. E a alma racional é aquela que representa a nossa capacidade de discernimento, de avaliação, de raciocínio. Tá? Então Platão entendia que nós somos o resultado dessas 3 almas. E se nós desenvolvermos mais uma em relação à outra, nós nos desenvolveríamos também
dentro da sociedade. Então, por exemplo, como dizia o Platão, se você desenvolve muito mais a tua alma irascível, você vai ser muito mais próximo de uma atividade como, por exemplo, o exército. Porque a alma irascível ela vai exacerbar a coragem, vai exacerbar a ação, tá? Já a alma racional está associada a algo estratégico, como por exemplo um governante. Por isso que o Platão ele entendia que a democracia ela é um regime prejudicial, porque se você considera que todas as pessoas podem exercer um cargo de poder, você está, por tabela, considerando que uma pessoa que ela tem muito desenvolvido a alma irascível ou concupiscente também pode governar, tá? Então o Platão ele não gostava da democracia, porque para ele os governantes eles deveriam estar associados a certos pressupostos intelectuais, né? Que no caso aqui vinham da filosofia, segundo Platão. Por isso que ele defendia a ideia do rei filósofo, que era uma pessoa que, através das suas reflexões, da sua capacidade de discernimento, ele poderia governar melhor. Obviamente que essa percepção do Platão ela é bem exagerada, como o próprio Aristóteles demonstraria depois. Tá? Porém, nessa concepção de entender que nossa consciência ela é dividida em níveis, foi apresentada pela primeira vez pelo Platão. Tá? Depois o Freud, lá no século XX, usaria essa mesma concepção para falar da diferença entre consciente e subconsciente. Tá? Por isso que é importante nós entendermos, mesmo que de maneira equivocada, o que representa essa divisão das almas para Platão. Questão 6. Explique o conceito aristotélico de eudaimonia. Então, aqui, eudaimonia é a junção de dois termos, sendo daimon, demônio, né? E o prefixo eu aqui, bom. Então, o daimon, que é mal traduzido como demônio, ele representa uma espécie de consciência individual, subjetividade. E a eudaimonia seria a felicidade, mas não vamos entender que a felicidade no sentido propaganda de margarina. Não. Aquilo em que você se desenvolve a partir das suas aptidões subjetivas. Então, por exemplo, se você é bom sendo arquiteto e a sociedade exige que você seja médico, por exemplo, ou seus pais, mas você gosta, o teu ímpeto vai para a arquitetura, que é isso que chamou a atenção, você, segundo Aristóteles, não estaria perseguindo a sua eudaimonia. Porque a eudaimonia é a felicidade que se constrói a partir das suas características subjetivas que são potencializadas dentro de uma experiência social. Então, se você é bom em música e gosta disso, você tem que ser um músico. Você não pode ser outra coisa, tá? Mesmo que a sociedade diga para você que é melhor que você seja advogado, médico ou engenheiro. Mas se você não tem aptidão, ímpeto para isso, você não vai ser um bom médico, advogado ou engenheiro. Para que você seja um bom médico, advogado, engenheiro, você tem que ter uma aptidão subjetiva, um ímpeto próprio que leve você a gostar disso. Basicamente, resumindo aqui, pessoal, grosso modo, a eudaimonia para Aristóteles é você ser feliz fazendo aquilo que você gosta, tá? Isso é eudaimonia para o Aristóteles. E por que isso tem uma relação com a ética? Porque para o Aristóteles, uma sociedade que pensa o comportamento coletivo se organizaria melhor se todos os indivíduos estivessem alocados em espectros ou comportamentos que estivessem associados àquilo que eles gostam e não àquilo que eles são obrigados a fazer. Porque uma pessoa que não gosta de ser soldado vai ser um mau soldado. Tá? Questão 7. Eu tinha falado da questão 7 na 6, tá? Mas vocês estão vendo aqui, então eu acho que vocês entenderam. Mas agora sim a questão 7. Explique a diferença entre anomia e heteronomia. A anomia é a ausência de leis. A heteronomia, a dependência de leis. Eu acho que isso aqui está bem claro para vocês.
já expliquei, eu acho que em sala também, né? Questão 8. A moral é um fenômeno relativo? Justifique a sua resposta. Sim, ela é um fenômeno relativo. E por quê? Porque eu posso identificar diferentes conjuntos de valores em diferentes culturas. Então, se eu consigo diferenciar diferentes padrões de comportamento, diferentes comportamentos e diferentes prescrições de comportamento, eu tenho evidente que a moral é sim relativa. Questão 8. Qual é a diferença entre moral e ética? A moral é um conjunto de regras e valores que você compartilha em uma comunidade, e a ética é a tua capacidade de refletir sobre estes valores. Muitas pessoas não têm essa capacidade de reflexão sobre os próprios valores, porque elas estão tão condicionadas que elas apenas expressam aqueles valores que foram habituados a ela, né? Foram condicionados naquele espaço cultural, né? naquela estrutura cultural da qual ela faz parte. Já a ética depende de uma reflexão prévia, que muitas vezes vem de uma educação, de uma leitura que você fez, de um acesso mais profundo em relação aos símbolos que determinam o que você é. Tá? É aquela pulga atrás da orelha que faz com que você pense se esses valores são de fato bons ou maus, né? O exemplo que eu dei para vocês aqui, bem interessante para diferenciar ética de moral, que eu lembro que eu dei esse exemplo, foi lá daquela pessoa, daquele homem na Alemanha nazista, que ele refugiou uma família inteira de judeus. Ele fez isso desafiando a moral dele e as leis, porque aquilo era considerado uma ação que não estava em conformidade com aquela cultura, aquele contexto. Mas por que ele fez? Por que ele assim o fez? Porque ele, dentro da sua percepção reflexiva ética, ele achou que não poderia fazer diferente. Então, proteger aquelas pessoas de um regime totalitário nazista era algo que partia de uma reflexão ética que estava para além da moral, estava para além da lei. Ou seja, não é porque você compartilha de um conjunto de regras morais que essas regras são boas. Vai depender muito mais da tua capacidade reflexiva de entender se aquilo é de fato necessário ou não. Tá? Lembra também que eu dei um exemplo para vocês da homofobia. Basta vocês perguntarem para uma pessoa que é homofóbica por que ela é homofóbica. Geralmente ela vai dar uma resposta do tipo: fui criado dessa forma. Portanto, ou seja, ela não fez uma reflexão. Ela simplesmente está reproduzindo um comportamento que foi ali transmitido a ela via cultura, via costumes. Daí a questão 10, que é uma questão bem, eu pensei assim mais para vocês associarem esse tema ao que nós estamos passando. Daí a questão era assim: considerando o panorama atual, contingenciado pela propagação do Covid-19, como as comunidades organizadas em sociedade se posicionam em relação aos seus valores vigentes. Isto é, qual é o impacto direto de uma pandemia em uma moral? Você pode usar o exemplo, por exemplo, você pode usar o exemplo de pessoas que não se preocupam com o outro e vão lá e compram toda a medicação, tipo a cloroquina, da sua farmácia, querendo ali se preocupar apenas com elas, mesmo sem saber se essa medicação ela funciona. Ou seja, ela vai lá e pega uma medicação que é sim utilizada por pessoas que têm problemas de imunidade. Então a cloroquina ela já é utilizada para outras enfermidades, e ela, no susto, no desespero, na afobação, no medo, vai lá e compra o máximo possível naquela medicação que ela nem sabe se tem um uso efetivo. Isso é uma postura que acontece em uma pandemia que muitas vezes está indo contra aquele valor que a pessoa tem, que às vezes pode ser cristão, de partilha, de comunhão. Então, se o medo de uma pandemia é capaz de sobrepor um valor moral, nós temos um exemplo aqui de como uma pandemia ela pode mostrar se uma pessoa é hipócrita, se uma pessoa ela tem seus valores fragilizados.
tá? Outra coisa muito interessante de vocês utilizarem para analisar se uma moral ela é circunstancial ou não é as exceções que as pessoas abrem em relação aos seus valores. Eu sou contra beber e dirigir. Isso é uma coisa que deve ser punida. Porém, quando o meu filho faz isso, mas é que é moleque, né? Tá aprendendo ainda, entendeu? Relativizar valores morais acontecem também em circunstâncias assim, tá? Mas aqui eu quero que vocês façam uma reflexão própria, porque não estamos apenas estudando conteúdos, estamos tendo contato com conceitos que estão aí no nosso cotidiano. Então aqui é mais para vocês exercitarem mesmo a capacidade reflexiva de vocês. Beleza, galera? Então acho que era isso. Não deixem de estudar para a prova e até a próxima aula. Um abraço.